A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta pela Rádio Clube FM local ou pelo www.radioclubefm.com.br. Vocês podem baixar o aplicativo no Play Store de seu celular ou ouvir-nos pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou digite O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, a todas as pessoas que nos ouvirão depois no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Bom, meus irmãos, vamos estudar sobre Trabalha Servindo. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Peço a todos que fechemos os olhos, possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao nosso querido irmão Jesus. Que o Mestre de Amor nos conduza, nos guarde, nos ilumine, nos dê força e coragem para superar todos esses momentos de adversidade em que estamos vivendo no planeta Terra. Que possa trazer muita luz e uma chuva de bênçãos a todos os lares, todas as famílias aqui representadas, e que a luz e o amor seja sempre o condutor dos nossos caminhos e da nossa vida. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Trabalha Servindo. Quão importante o trabalho, né? Muitas pessoas acham que a Terra é uma colônia de férias. Também precisamos das férias. Nada de excesso de trabalho, mas o trabalho, como diz Paulo de Tarso, deve ser ganhado com o suor do próprio rosto. E quantas pessoas, por ilusão, né, que tentam ludibriar a boa-fé dos governos, enfim, dos governantes de modo geral, do patrão, inventando doenças para ficar em casa mais cedo. Mal sabem que vão ter que repor todo esse tempo parado. Vão começar a acertar ainda na encarnação atual e nas próximas. Então, meus irmãos, não queiram burlar a lei divina, que vocês não conseguirão, né? A cada momento o Criador concede a todos a bênção do trabalho como serviço edificante para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Então, a importância do trabalho para todos nós. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Precisamos do descanso necessário, né, para recompor as energias gastas. Tudo isso faz parte, mas
nada de excesso de repouso. E eu digo para vocês, sem medo de errar, e quem me conhece sabe, eu acredito que trabalho mais depois que me aposentei do que quando estava na ativa no Exército, apesar de ser um serviço pesado. Eu tive, por exemplo, Complexo do Alemão, Favela da Maré, Rocinha, né? Aquelas operações de GLO, que não é nada fácil, às vezes você ficava 24 horas trabalhando, no dia seguinte você continua trabalhando também, porque não é igual a lei civil, né? Onde o trabalhador trabalha 24 horas e tem folga de 24, 32 horas. Não, para nós é normal o dia seguinte, acaba o serviço, começa o expediente. Mas eu digo que com tudo isso, eu trabalho mais hoje do que aquela época, né? Com programas de segunda a sexta, com programas no YouTube, né, outras plataformas, com palestras, coral, teatro, mensagens, enfim, muitas coisas. Isso me faz bem. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Olha, uma mente desocupada é um problema sério. Tem até um dito popular que diz o seguinte, que mente vazia é oficina do demônio. Mas é porque você, na ociosidade, acaba aceitando sugestões do mundo espiritual não muito agradável. Enquanto você que tem uma vida ativa, né, não tem tempo para isso. Não há corrosivo de ociosidade que possa resistir o antídoto da ação. Não existe. As pessoas ativas, elas têm menos problemas, inclusive de depressão, de ansiedade, porque elas estão trabalhando o tempo todo. E quando chega a noite é para o descanso realmente, né? Não acredites desse modo no poder absoluto das circunstâncias adversárias a se mostrarem constantes aos eventos da marcha. A sombra jamais vencerá a luz, meus queridos irmãos. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Muitas vezes somos criticados, né? Eu já ouvi isso da minha própria família. Por que não leva um colchão lá para o centro espírita e mora lá de uma vez? Acredito que também no meio evangélico, católico, muitos dos senhores e senhoras que estão nos ouvindo também são chamados às vezes de carola, mas olha, releva, né? Às vezes a pessoa não está, mesmo sendo membro da família, não está na sua mesma faixa vibracional. Se a calúnia te apedreje, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor ergue-se por utilidade. Então a mágoa é corrosiva, não deixe que ela penetre no seu interior, meu querido irmão e irmã. Afaste desse veneno que só destrói. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. Muitas vezes nós cometemos equívocos durante a nossa permanência aqui. Eu cometi vários, tenho certeza que todos já erraram, mas que eles sirvam então de alicerce, de degraus de subida, para que você não possa se prender a ele. Então nós temos que nos libertar do passado, principalmente das coisas ruins. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E ainda, por ele, conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Então o trabalho ele enobrece as pessoas. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e também nas faixas inferiores do mundo, né? Trabalho o tempo todo. Quando Jesus foi questionado, porque ele curava no dia de sábado, ele dá um belo exemplo. Qual de vós que tem uma ovelha que caia na vala no dia de sábado não vai lá salvá-la? Isso é trabalho, não é? Ele completa, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje, ou seja, trabalha incessantemente. Imagina se Deus, nessa ideia judaica que a gente respeita, mas aqui é um outro segmento religioso, tivesse que ficar realmente parado um dia,
Pobre humanidade, né? Então, Jesus disse, ele trabalha e eu também. Quando você despertar no mundo espiritual, não é para ficar no ócio, meu irmão, minha irmã, é para trabalhar. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas diversas, movimento que aprisiona e atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu. Então, a escolha, né? A vida é feita de escolhas. O egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para o azinhavre. O vício trabalha para o lodo. O vício leva as pessoas realmente para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. O crime trabalha para a morte. Todas essas monstruosidades no campo moral representam o fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas no palácio deserto das horas perdidas. Então, procure se afinizar com as pessoas de bem, elevando o seu pensamento ao alto, para que você possa obter informações intuitivas necessárias para o seu desenvolvimento moral e intelectual. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o Espírito caminha na senda da ascensão em harmonia com as leis de Deus. Eu já contei essa história antes, vou falar novamente. Eu tive uma vizinha com problemas sérios de depressão. Então eu fiz um convite. Essa amiga foi trabalhar na Ricardo Moisés Júnior, auxiliando pessoas. Pergunta se ela está depressiva hoje. Porque ela arregaçou as mangas, saiu da ociosidade e foi trabalhar. Claro que eu não estou aqui descartando o apoio médico hospitalar, que é de suma importância. Não. Faça um tratamento com um profissional, com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, se necessário for, mas também cuide da sua parte espiritual. E ela cuidou. Então ela começou a sentir que tinha pessoas com muito mais problemas do que ela sequer imaginava. A partir de então ela se empenhou a trabalhar cada vez mais e hoje posso dizer com toda certeza que está curada. Muito interessante a sua história, Pedrosa, e para complementar, a gente fala que o trabalho, né, esse trabalho voluntário, ele está diretamente ligado realmente a uma autocura de depressão, porque tudo faz parte de um tripé, né? Não adianta só o psiquiatra, sem a terapia, sem a caridade. A caridade aqui em nome do voluntariado em si, né? Porque a gente já sabe que o voluntariado, ele é extremamente importante como medida de felicidade para a alma humana. Porque quando a gente faz bem ao outro, antes de fazer o bem ao outro, a gente está fazendo a gente mesmo. Quem aqui nunca ficou feliz quando fez um ato de bondade, um ato de gentileza? Quando a gente não leva esse ato de gentileza e esse ato de servir ao outro para o ego, para alimentar esse ego, a gente consegue, né, usar este ato de forma com que isso nos enobreça, com que isso nos faça bem. Então a gente precisa realmente conseguir entender de uma vez por todas a importância do trabalho em nossas vidas. Como Pedrosa mesmo disse ainda há pouco, a gente vai sair desse plano terreno e vamos passar, né, para o nosso plano espiritual e vamos seguir trabalhando. Quem aí já viu, por exemplo, o filme Nosso Lar? Só para a gente poder exemplificar isso que está sendo falado aqui agora, a gente vê os espíritos já desencarnados continuando na tarefa do trabalho para seguir adiante. Tanto que lá eles ganham o quê? Bônus hora. E para ganhar o bônus hora é necessário trabalho. Se a gente começar lá no início, lá em Gênesis, na Bíblia, né, ele conta quando
estava sendo criado, né, o jardim do Éden, com Adão e Eva, o Senhor disse para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, trabalha. Trabalha e segue, trabalha e persiste. O trabalhar, ele faz com que o corpo movimente, que a cabeça movimente. Como a gente já sabe, cabeça vazia, morada da sombra, do mal. Não é assim? Então é necessário que a gente trabalhe, que a gente dignifique a nossa existência. E algumas pessoas vão falar assim: ah, Kate, mas eu não gosto do lugar que eu trabalho. Eu detesto o lugar que eu trabalho. Meu querido, minha querida, se esse trabalho não for um trabalho que te proporcione um bem-estar, já foca como objetivo um próximo passo. Teve vontade de estudar, de se formar, de mudar de carreira, de abrir um negócio próprio? Não é meter os pés pelas mãos, não é colocar a sua perna onde você não alcança, mas vai trabalhando em prol do seu crescimento, da sua melhora. Não é? Você só não pode ficar sem a sua renda. Estamos encarnados na Terra, num mundo em que a moeda corrente é o dinheiro. Falamos isso em outro estudo passado sobre a importância do dinheiro. E se a gente trabalha para obter esse dinheiro, para que a gente possa dignificar a nossa existência, ele não é de todo mal. Por quê? Porque esse dinheiro ele pode ser abençoado a nosso favor. Então é importante a gente colocar os nossos sonhos, o nosso foco, os nossos objetivos de forma racional também. Por quê? Porque precisamos pagar contas. Os boletos não perdoam. Então não é meter os pés pelas mãos, sair do seu trabalho, porque o trabalho é ruim, para poder ir trabalhar em outra coisa. Faz isso com calma, de uma forma equilibrada, de uma forma ordenada, para que você não se atropele, não é? Porque é necessário o trabalho, e Jesus, quando disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, a moeda de troca, neste momento, no planeta que vivemos, é o dinheiro. E para que a gente possa conseguir esse dinheiro dignamente, é necessário um trabalho. Quantos de nós honram o trabalho que exerce hoje? Porque a gente reclama do chefe, a gente reclama do lugar que trabalha, a gente reclama de acordar cedo. Mas quantos de nós honramos esse trabalho ao qual muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar e honrando os seus compromissos? Não nos falta o de comer, não nos falta o de beber, não nos falta a cama. Muitas vezes, com o dinheiro que a gente está recebendo hoje, fruto do nosso trabalho, nós pagamos o nosso aluguel, nós pagamos o nosso carro, a escola das crianças, o plano de saúde, os remédios que eu tomo, infinitas coisas. Se o meu trabalho proporciona com que eu tenha uma vida digna, eu tenho que honrar esse trabalho, mesmo que eu não goste dele. Se eu não gosto, eu vou ter que providenciar uma forma de fazer algo que me agrade. Mas eu não posso, de forma alguma, culpabilizar as pessoas, os clientes, por um trabalho que eu não gosto. Então você trabalha no caixa do supermercado, você está muito chateada com as pessoas da sua firma, você está enraivecida e você vai tratar mal os clientes? Será que você já parou para pensar que esses clientes comprando naquele supermercado é que pagam o seu salário? E eu não estou falando aqui de abaixar a cabeça, não. Estou falando de honrar. Honrar os nossos compromissos, honrar as oportunidades que nós temos na vida nesse momento. Agora, não podemos esquecer também de uma outra forma, que quando a gente fala, como dizia lá, né, nas épocas remotas,
aonde surgiu a frase "o trabalho dignifica o homem", é necessário a gente lembrar: digno o seu trabalho e é digno você receber o seu salário desse trabalho. Porém, teve uma época lá na Reforma Protestante que eles inventaram que o trabalho dignifica o homem. Por quê? Porque com essa frase as pessoas aceitavam melhor a exploração. Estamos falando de trabalho, mas não podemos esquecer também dos nossos direitos. E se temos direitos, também temos deveres. Então, quando a gente cobra um direito, é necessário que coloquemos a mão na nossa consciência, como a gente fala, né, popularmente, é só o venha a nós. Mas a gente não quer saber de cumprir os nossos deveres, a gente só quer os direitos. Aí também a gente desequilibra tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a exploração, com a escravização, com o trabalho forçado, com o fazer em excesso, com o fazer o trabalho do outro. Porque quando eu faço o trabalho do outro, eu impossibilito ele de fazer o trabalho dele e, de forma inconsciente, eu estou acarretando para mim dívidas. Ah, mas você não está fazendo? Por que você está acarretando dívidas? Pensem comigo. Quando eu faço a minha parte e o outro não faz a parte dele, e eu passo a fazer a minha parte e a parte dele, concorda comigo que eu estou impossibilitando ele de aprender a parte dele? Se ele não está aprendendo a parte que lhe cabe, porque eu estou fazendo essa parte para ele, eu estou impedindo que o meu amigo evolua, que o meu familiar evolua. Por quê? Porque cada um compete a sua parte. Porque quando a gente faz a parte do outro, um sempre vai ficar sobrecarregado e o outro sempre vai ficar mais folgado. E o folgado está jogando a própria encarnação fora. Por quê? Porque está perdendo a oportunidade de crescimento. Então o trabalho realmente é necessário. O trabalho é movimento, é expansão, é conhecimento. É você começar a olhar tudo ao seu redor como forma de acrescentar na sua evolução, principalmente na sua evolução espiritual. Então a gente está sempre aprendendo. Quando a gente trabalha, a gente tem contato com outras pessoas. E olha, nunca se esqueça, todo mundo, independente de quem seja, tem alguma coisa para te ensinar. Todo mundo. Desde uma criança até um idoso, todo mundo tem algo para te ensinar. Então vamos aprender. Vamos nos colocar à disposição para aprender. Outro tópico muito importante que a gente não pode esquecer em momento algum é o exagero do trabalho. Muitas vezes ultrapassamos a cota necessária e saudável do nosso trabalho. Como eu já citei outras vezes, a síndrome de burnout fala exatamente sobre isso. Muitas pessoas falam, né, dos workaholics, as pessoas que trabalham em excesso, que trabalham de domingo a domingo. O trabalho é importante, mas a vida não é só o trabalho. É necessário os momentos de descanso, os momentos de lazer. É necessário o encontro com os amigos. É necessário o convívio com a família. É necessário a conexão com a natureza. É necessário o cuidado com a saúde física e mental. Precisamos ser equilibrados em todas as partes da nossa vida. É necessário a nossa saúde espiritual, o nosso equilíbrio, independente da religião que você tenha escolhido para você. Independente de onde você desenvolve a sua espiritualidade.
É importante demais, meus amigos, a gente honrar o nosso trabalho. O trabalho ele pode ser físico. Nesse momento, por exemplo, um outro trabalho muito importante se chama oração. Mentalização positiva para o nosso planeta, para o meio ambiente, para os amigos das tragédias do Rio Grande do Sul. Não só os moradores, mas os médicos, veterinários, resgatistas, professores, todos que estão trabalhando incansavelmente. Os policiais, o corpo de bombeiros, todos que estão lá, os enfermeiros, todos que estão ajudando diariamente na reconstrução daquele estado, na ajuda àquelas pessoas, aos animais, ao meio ambiente. Perfeito, Kate, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um sistema infalível. Houve tempo em que tínhamos dificuldades, por vezes, para chegar a algum lugar. Usávamos mapas para nos localizarmos. No entanto, dependendo da rua, se fosse em um bairro mais distante, em região isolada, não aparecia. Quantas vezes nos perdemos em algumas cidades? Embora a maioria de nós nem tivesse acesso a qualquer informação, havia quem pensasse no desenvolvimento de um sistema que viesse a auxiliar a localização do que se desejasse. Foi um processo gradual, com várias pessoas e equipes contribuindo para a sua criação. As bases da tecnologia de comunicação usada no GPS foram patenteadas em 1941 pela atriz austríaca Hedy Lamarr e o compositor George Antheil. Na década de 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos iniciou o desenvolvimento de um sistema de navegação por satélite chamado Navstar. 18 anos depois, o sistema GPS foi declarado operacional para uso militar e depois disponibilizado para uso geral. Hoje, é utilizado por bilhões de pessoas em todo o mundo para navegação, rastreamento e outras aplicações. Em resumo, o sistema se tornou muito importante. E não foi só para que as pessoas deixassem de se perder. Atualmente, tem sido aproveitado em diferentes áreas, como a publicidade. O que se destaca é que foi algo em que muitos colaboraram, pessoas e empresas. Isso nos fala de solidariedade, de auxílio mútuo. Imaginemos se os que primeiro pensaram em um norteador, localizador, tivessem ocultado suas descobertas. Com certeza, outros chegariam ao sistema elaborado, mas teriam de partir do zero. Portanto, colaboração, permuta de conhecimento, é essencial para o apressar do progresso e benefício geral. Falamos de um sistema que nos possibilita irmos a lugares não conhecidos, jamais visitados, e nos localizarmos. Verdade também que, por vezes, alguns equívocos nos levam a locais não muito bons. Temos relatos a respeito. Terá sido mau uso do sistema ou falha dele mesmo? Não discutiremos isso. Louvemos o que a inteligência humana, o esforço conjunto nos proporciona. Isso é bom. Se os satélites mostram a posição de uma pessoa ou objeto em qualquer lugar do mundo, direcionando ao que desejamos alcançar, para a alma temos um GPS infalível. Chama-se Evangelho, Boa Nova. Estabelece diretrizes seguras, emanadas de um satélite fenomenal chamado Jesus Cristo. Teve 4 redatores iniciais, centenas de copistas ao longo dos séculos. Sobretudo, um excepcional divulgador, Paulo de Tarso. Foi ele quem levou a Boa Nova para além dos círculos iniciais, das comunidades nascentes. Ele passou por Chipre, por toda a Ásia Menor,
pela Grécia, Creta e Roma. Graças a ele, o Evangelho chegou ao Ocidente, às nossas mãos. Ele se destina a todos nós, cujos ombros estão vergados ao peso de duras obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece à míngua de amor. A todos os que, como náufragos da existência, se esforçam muito para enfrentar os furacões da adversidade. Para aqueles que levantam a voz para redizer a palavra de esperança e de luz, ensinada pelo Mestre. Sirvamo-nos dele em nossa jornada. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que tivemos de estudar o seu Evangelho de amor, de paz, de luz, que nos incentiva, Senhor, a nossa caminhada aqui na Terra, passando por provações necessárias para o nosso aprimoramento, também com as benesses do Pai, de acordo com os nossos merecimentos. Portanto, Senhor, mais uma vez, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença aqui. Que o Mestre de Luz possa conduzir e amparar o coração de cada um de vocês. E para aqueles que estão em dúvida nesse momento, acredite, tenha fé. Deus não desampara. Fiquem bem. Boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.